87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, querido ouvinte, bom dia, meus irmãos que aqui estão conosco para ouvir e aprender da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos novamente no ar com a perspectiva de aprendermos mais desse santo amor. Nós estamos nesse trimestre avaliando e estudando o livro de Efésios, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Essa dissertação de Paulo é muito importante para nós. E hoje nós estamos começando o capítulo 4. Ele tem como título O Corpo Unificado de Cristo. E eu diria assim, vamos parafrasear essa frase dizendo assim: a religião de Jesus unificada, né, pastor Ivan? Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês. É muito bom, né, estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. E esta expressão da unificação em Cristo Jesus está muito dentro daquilo que normalmente eu falo muitas vezes aqui na rádio, que Deus não é religioso. Jesus, na sua humanidade, né, sendo Deus encarnado, Jesus também não tem essa perspectiva religiosa, portanto, ele não tem uma denominação e nem fundou uma denominação. O que acontece é que a religiosidade é uma necessidade humana. A religião, do termo latim, é aquilo que nos religa a Deus. E o que nos religa a Deus não é uma determinada igreja. O que nos religa a Deus é Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua entrega, pelo perdão dos pecados, para que Ele seja Senhor e Salvador de nossas vidas. E aí nós começamos com essa ideia de unificação, né? De ser unificado no corpo de Cristo, independente da sua denominação, da sua expressão religiosa. Nós somos unificados em Cristo Jesus, buscando crescer em conhecimento. Que bom, né? Que bom nós pensarmos assim. Na realidade, nós somos interdependentes. Isso, a todo momento, porque eu gosto muito de um texto do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, onde ele escreve assim que nada, nenhuma profecia, se tratando do contexto bíblico, nada é de particular elucidação. É isso mesmo, é muito bonito esse... É muito bonito. O que ele está falando? Ele está falando que todos nós recebemos algo de Deus, mas o completo, o inteiro, só acontece quando nós dividimos aquilo que nós recebemos, quando nós compartilhamos,
porque eu recebo uma coisa, a irmã Jo recebe outra, vocês que estão aí recebem outras, e é por isso a importância do diálogo, da conversa, do estudo, porque quando nós nos juntamos, né, para compreender melhor a palavra de Deus, o Espírito Santo nos conduz, e desta forma, na condução do Espírito, cada um coloca o que o Espírito falou para ele, e daí no conjunto nós temos uma abrangência muito maior a respeito da palavra. É mesmo, né? Porque é interessante que o apóstolo Paulo, ele usou a metáfora do corpo, né? Então tem uma ilustração aqui nesse espaço que diz assim, que os pés disseram para o corpo: eu que carrego vocês, para o estômago, eu que carrego você. E aí o estômago falou assim: mas se eu não te alimentar, se eu não conseguir levar o que o alimento traz para você, você não vai carregar nada. E é verdade, não é? Exatamente. Essa metáfora do corpo, ela é utilizada na Bíblia em muitos momentos. Né? O próprio Deus se revela através de metáforas do corpo. Né? O Deus que estende a mão, né? É o Deus que se faz presente de maneira corpórea, que está com os ouvidos inclinados, com os olhos atentos. Né? Então essa metáfora do corpo, ela é muito usada na Bíblia. Tiago também fala a respeito disso. Tiago, quando ele escreve seu livro, ele fala assim: e se o corpo fosse somente olho? Né? Tudo olho. O que nós íamos fazer? Só olhar? Só olhar, não ia andar, não ia falar, não ia fazer nada. E se fosse boca? A gente só ia falar, não ia ver, né? Não ia fazer mais nada. Então, e a expressão de Tiago, assim como do apóstolo Paulo, é que nós somos membros de um corpo e só temos um corpo quando esses membros se juntam. Né? E aí você tem uma unidade com um propósito. Né? Qual é o propósito do corpo? Né? O propósito do corpo é para que nós tenhamos, como Jesus fala, vida e vida em abundância. Né? Mas isso só acontece quando os membros estão reunidos. Então, tem um texto aqui, né, que eles colocaram para memorizar, e às vezes a gente não consegue memorizar, né, porque Sim. É extenso. Ele diz assim: e ele mesmo, referindo-se ao Espírito Santo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Que lindo esse texto, né? É lindo. Só um ajustezinho aqui. A expressão do ele mesmo aqui é Jesus. Não é? Não é o Espírito Santo. Aí eu pensei no Espírito Santo. Não, é porque o versículo anterior, que não está aqui, ele fala: aquele que desceu do céu é também o que subiu. Né? Sei, tem um contexto, tem então, um contexto. Que eu não respeitei. Então ele está falando de Jesus. O que ele está colocando aqui é acerca dos dons ministeriais, que são diferentes dos dons espirituais e os dons de serviço. Né? Então, o que acontece? O Espírito Santo, nós temos ali em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos uma descrição dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Agora, dentro desse contexto em que nós temos aqui em Efésios 4, que nós vamos ter que ele concedeu uns para apóstolos. O que são apóstolos? Apóstolos são o que nós chamamos hoje de evangelistas. São aqueles enviados para levar a palavra de Deus. Outros para profetas. O que é um profeta? É aquele que recebe de Deus uma visão de futuro, uma percepção de futuro, e assim ele passa a ser um porta-voz de Deus. Né? Então, a pessoa que, o apóstolo, ele chega num lugar, o que ele vai fazer? Ele vai evangelizar. Evangelizando, as pessoas vão aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Daí vem o profeta e fala assim: agora dá para montar uma igreja aqui.
E ele já imagina no futuro como é que vai ser essa igreja. E ele vai ser um porta-voz de Deus. Então aqui ele tem uma sequência, né? Outros para evangelistas, porque esse ministério não vai acabar, né? Certo, ele vai ter uma continuidade. Uma continuidade. Agora, quem vão ser os evangelistas, né? O apóstolo é o enviado, os profetas ali que tem a visão, a percepção de futuro e passa a ser porta-voz de Deus. Agora os evangelistas se tornam aqueles da própria igreja, os membros da própria igreja que vão levar a mensagem para outros e vão atrair outros através da sua própria vida, né? Nossa. E aí outros para pastores e mestres. Quando nós olhamos aqui no texto grego, essa conjunção aqui e, né, ela não tem no texto, né? Parece que é a mesma função, né? Então, não é que é a mesma função. A questão aqui é outros para pastores mestres, né? A questão é, o que é um pastor mestre? A palavra de Deus vai nos mostrar isso também na escrita de Paulo para Timóteo, né? Que o pastor é aquele que ele tem que ter a habilidade do conhecimento e do manejo da palavra, né? Porque pastor ou qualquer líder religioso que seja chamado diferente de outra denominação, mas qualquer líder religioso, em primeiro lugar, ele tem que conhecer a Bíblia. Se for um líder religioso cristão, ele tem que conhecer a Bíblia, ele tem que interpretar corretamente, por isso a função de mestre. Ele tem que interpretar corretamente, ele tem que saber transmitir para o outro e ele tem que ter consciência de que líder religioso não tem opinião própria, né? Então, o líder religioso não é aquele que fala, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Não, o líder religioso a Bíblia diz que é assim, né? Deus me instruiu assim, né? Assim diz o Senhor. Isso, né? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então aqui existe uma progressão de uma instituição, né, eclesiástica, e aí quem faz isso? É um chamado de Cristo, por isso que no começo fala, ele mesmo concedeu. Então, o chamado ao ministério é diferente do dom espiritual. O dom espiritual é concedido pelo Espírito Santo, o chamado ao ministério é do próprio Cristo. Certo. Né? Isso é muito bonito, esse contexto, mas aumenta muito a nossa responsabilidade. Com certeza. Quem escolheu essa profissão, né? Que é um chamado de Deus, né? Quando a pessoa se sente chamada por Deus, Ele mesmo vai capacitando. Sim, é porque nós temos duas responsabilidades que não podem fugir da nossa mente. A primeira responsabilidade nossa é a integridade com Deus, porque todo líder religioso, todo pastor, todo sacerdote, todo líder religioso, ele tem que pensar primeiramente na sua integridade com Deus, onde a Bíblia fala que importa agradar a Deus, né, e não a homens. Certo. Então, em primeiro lugar, a integridade com Deus, e nós temos que ter essa responsabilidade. Em segundo lugar, a responsabilidade que nós temos ao orientar uma pessoa segundo a Bíblia. Porque imagina se um líder religioso der uma orientação errada para uma família, ou para um casal, ou para um filho. O que vai acontecer com aquela família? Qual vai ser o modelo daquela família? Né? Por exemplo, a Bíblia, ela instrui que o ideal é que as pessoas se abstenham de bebidas alcoólicas. Esse é o ideal. Por quê? Porque ela está prevendo que alguém possa desenvolver o vício do alcoolismo. E Provérbios 31 fala que aquele que bebe, ele tem a tendência de se portar inconvenientemente, né? De uma maneira inconveniente, que vai trazer vergonha para si próprio e vai prejudicar ao outro. Então, para evitar isso, a Bíblia nos orienta à abstenção de bebidas alcoólicas, né? Até eu gosto de alguns mercados que na parte de bebidas alcoólicas eles colocam uma lei que só vende acima de 18 anos, né? E eles colocam assim, bebida alcoólica é prejudicial à pessoa,
né? A saúde, a pessoa, a família e a sociedade. Com certeza, né? Destrói tudo, né? Destrói tudo. E nem é um contexto bíblico, é um contexto social. Né? Mas por que acontece isso? Né? Porque isso Deus colocou no coração do homem. Agora, quando nós olhamos na responsabilidade de ser chamado por Cristo para instruir outras pessoas para o bem, então, obrigatoriamente, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que viver a palavra e tenho que instruir segundo a palavra, porque daí vai dar certo. O líder que começa a falar de si mesmo, ele vai, daí é o que a Bíblia chama, ele não é um pastor, ele é um mercenário. Né? Difícil. E infelizmente, não só no meio eclesiástico, não só no meio da liderança religiosa, mas em todas as profissões você tem pessoas, né, para o bem e para o mal. Vocês tem pessoas com integridade, tem pessoas com falha de caráter. Em todos os lugares, em todas as profissões, né, na extensão social, nós vamos ter isso a todo tempo. Agora, quando nós nos pautamos pela palavra de Deus, aí sim vai dar tudo certo. Exatamente. O texto, ele tem uma frase aqui, algumas palavras que me chamaram muito a atenção. Ele diz assim, que isso, né, a instituição desses dons é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, Jesus deseja que nós sejamos cristãos maduros. É muito curioso, porque a Bíblia, quando ela se refere a nós, a escrita bíblica em grego, quando ela se refere a nós como filhos de Deus, ela usa uma palavra, tekna. Quando ela fala de Jesus como filho de Deus, ela usa uma outra palavra, huios. Né? O huios, no grego, é o filho que tem a maturidade do pai. Ele atingiu a maturidade. Né? O tekna, da onde vem a palavra traquina, né? Ele é o filho imaturo, por isso que é traquina. É o filho imaturo, o filho que não tem a percepção correta de todas as coisas. Qual que é o trabalho aqui do que a Bíblia está apresentando? Que os líderes religiosos têm que levar ao amadurecimento, aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoar? É você pegar uma coisa que tem potencial para o bem, né? E ela já tem algo de bom, então eu vou aperfeiçoar. Tá bom, mas dá para melhorar. Né? A gente sempre fala isso. Tá bom, mas dá para melhorar. Mas dá para melhorar. Então, aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Né? Aqueles que são separados, né? Que são separados, que escolheram a Cristo. Não é Cristo que escolheu. Né? Eles escolheram a Cristo e resolveram ser cristãos, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, ao aperfeiçoamento dos santos, e daí ele coloca, para que ele vai aperfeiçoar os santos? Para o desempenho do seu serviço. Então, o aperfeiçoamento não é para falar que todo mundo é bom. Né? Jesus me aperfeiçoou, agora eu sou uma maravilha, ninguém se compara a mim. Né? Né? O propósito não é esse. O propósito é, eu aperfeiçoo você, eu ensino você para que você sirva a Deus com mais integridade, com mais verdade. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós percebemos as nossas falhas, não é mesmo? Sim, exatamente. E esse texto aqui, que não está aqui destacado nesse trecho, aqui só está o versículo 11 e 12, mas para quem quiser conferir um pouco mais, e vale a pena conferir um pouco mais desse texto, continue lendo a sequência desses versículos aqui em Efésios, capítulo 4. Aqui está o versículo 11 e 12. Continue lendo 13, 14, 15, porque o que ele vai falar ali? Ele vai falar, aqui ele fala, com vistas ao aperfeiçoamento e à edificação do corpo, e depois, em seguida, ele vai falar assim, para que não seja levado por todo o vento de doutrina e pela artimanha de homens maus. Ele já está supondo que pode acontecer de ter na comunidade
pessoas que querem desviar da verdade, né? Pessoas que vão trabalhar, como a Bíblia fala, para os seus próprios interesses. E vão usar o nome de Deus para isso, né? O que é um problema maior, né? Agora, o que eu falei, o que acontece com isso como resultado é que, infelizmente, quando uma pessoa se porta dessa maneira inconveniente, e se apresenta prejudicando a imagem do líder religioso, ele não prejudica só a sua própria imagem, ele prejudica o Evangelho, ele prejudica a Igreja de Cristo, ele prejudica a expressão do próprio cristianismo, porque quando os outros vão falar dele, não vão falar da pessoa dele, vão falar do chamado dele. A pessoa vai falar, os pastores são assim. Isso, tem muita gente que fala, né? Quando vê um erro num profissional, ele generaliza, né? Generaliza. Então, existe até estereótipos formados na cabeça de muita gente com questão à liderança religiosa. Quando se fala em pastor, a pessoa tem aquela imagem, pastor é ladrão, né? Eu já ouvi o pastor muito isso. Pega dinheiro dos outros. Fala em padre é pedófilo, né? Então, são estereótipos criados que não condiz com a verdade, né? Porque estas questões, como eu já disse, existem em todas as profissões, né? Mas, infelizmente, quando alguém mancha a imagem de Cristo, ele não está manchando só a sua própria imagem, ele mancha a imagem do reino, e aí todos que estão no reino são prejudicados. Muito difícil isso daí, né? Mas nós estamos estudando nesta semana o capítulo 4, né? Iniciamos o capítulo 4. Sim. E é muito bonito esse capítulo, porque o apóstolo Paulo, ele começou dizendo assim, ó: por isso eu, prisioneiro no Senhor. Sim. Interessante, né? Porque ele era prisioneiro do governo de Roma. A ideia que Paulo transmite é que ele é assim, porque Jesus ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos né? libertará. Se a verdade liberta e Paulo conheceu a verdade, como é que ele se torna prisioneiro? Se a verdade liberta. Parece contradição. Parece contradição, parece muito contraditória a expressão. Mas o que acontece de fato, o que Paulo está falando é que ele está fazendo uma ironia, né? Dentro da ironia de Paulo, ele fala assim, vocês acham que vocês me prendem na cela? Eu sou prisioneiro de Cristo. Né? Então, qual que é a missão do apóstolo Paulo? Levar o evangelho. Você vai me prender? Você vai me colocar na cadeia? Eu penso que se você me colocar na cadeia é porque Deus quer que eu leve o evangelho para as pessoas que estão lá. Né? Então, não importa onde eu estiver, porque eu sou livre para falar, para pegar o evangelho. E desta maneira, dentro da liberdade, não é Cristo que me aprisiona, sou eu que me aprisiono em Cristo, porque eu sei que é o melhor lugar para estar. Quer dizer, ele que lindo isso, né? Porque muita gente que vai presa, ela não, assim, reclama, né? Reclama, desagrada, porque na realidade a prisão não é um lugar satisfatório. Não é um lugar agradável. Né? Mas para quem é livre em Cristo, é o que o próprio apóstolo Paulo fala. Aprendi a estar bem em qualquer situação, tanto na fartura quanto na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o que Paulo está falando? Você vai me colocar numa condição de fartura, de riqueza, eu vou saber administrar e não vou me orgulhar disso e não vou humilhar ninguém porque eu estou nessa posição. Eu aprendi a estar bem, porque antes ele não sabia, antes ele humilhava mesmo. Então ele aprendeu a estar bem. Exatamente. Do mesmo modo, se ele perde tudo, se ele vai para a prisão, se ele sai da prisão sem nada, né, ele sabe também administrar o mínimo da sua sobrevivência. Então ele fala, aprendi a estar bem em toda e qualquer situação, tanto na fartura quanto na escassez. O que ele quer dizer com isso? Olha, a circunstância dessa vida não afeta a minha unidade com Jesus.
não afeta a minha unidade espiritual. Porque quando se está bem espiritualmente na unidade de Cristo, nós estamos bem em qualquer situação, porque a circunstância da vida não vai nos afetar desse modo. Que lição para nós, né? Porque tem muita gente que, se tiver um problema financeiro... Acabou a paz. Né? Não dorme. Aí fica desligado de Jesus, porque Jesus quer que a gente fique bem em todas as circunstâncias. Mas aí também, Tiago escreve sobre isso, e a pessoa tem que saber distinguir entre provação e tentação. Né? Provação, né, é aquilo que eu não tenho controle. Tentação é aquilo que eu mesmo provoco. Então tem pessoas que estão passando provações, entraram numa dificuldade financeira, vamos colocar assim, porque apareceu uma doença em que ele não tem controle, não foi ele que provocou a doença. Apareceu a doença e no meio dessa doença, às vezes a pessoa perdeu o emprego ou gastou muito com o médico, acabou entrando numa situação de dívida e o que a Bíblia fala, se ele perseverar na provação, né, Deus vai dar para ele uma coroa de glória. Ou seja, Deus vai restaurar o que foi necessário. Ele está passando por uma provação para o crescimento. Agora, a tentação é a pessoa fazer dívida, né, e depois querer que Deus pague. Né? Que é diferente. Né? A pessoa sai comprando, gastando muito além do que ganha, né, e depois fica cheio de dívidas e fala assim, Deus proverá. Né? Não vai prover. Eu sinto muito falar para vocês, mas Deus não vai prover desse jeito. Por né? isso que tem tantos brasileiros inadimplentes agora, né? Exatamente. E infelizmente, né, essa inadimplência e também, né, até no comércio, falando do lado mal das pessoas, tem pessoas que já compram com a intenção de não pagar. É um mau caráter, né? Que existe entre as pessoas que são consumidores, né? Sim, e aí volta aquela questão da unidade. Se essa pessoa está dentro do corpo de Cristo como membro de uma igreja, eu sempre falo assim, é difícil para quem está de fora e não conhece bem o meio eclesiástico, é difícil ele compreender que é diferente uma pessoa fazer parte de uma igreja e ser cristão. São duas coisas muito diferentes. Tem pessoas que são membros da igreja, de qualquer igreja, seja adventista, batista, católico, qualquer igreja. Tem pessoa que é membro da igreja, mas ele não é cristão. Porque ele não coloca em prática os princípios e valores do reino de Deus em Cristo. Então ele é membro da igreja porque foi batizado, no caso da igreja católica, porque ele fez ali a crisma, a primeira comunhão, né, confirmação de crisma. Então ele se tornou membro da igreja. Mas se ele não tem princípios e valores cristãos, ele só é membro da igreja. E como membro da igreja sem princípio, ele mancha a igreja inteira. Né? Daí vira um problema. Porque quando as pessoas veem ele agindo de má fé, né, comprando e não pagando, né, se portando de maneira inconveniente, ele não vai falar da pessoa. Ele vai falar assim, aquela pessoa não é da sua igreja. Eu já ouvi muito isso. Então eu não quero ir na sua igreja porque aquele lá manchou, né, o caráter das pessoas que estão lá, né? Mas o que eu costumo dizer para essas pessoas, também já me questionaram muito a respeito disso. E eu explico isso para as pessoas. O fato dele estar na igreja não quer dizer que ele seja cristão. Agora, o fato dele não ser cristão, estar na igreja, é porque Jesus está dando a oportunidade para que ele seja. Né? Então, o lugar dele realmente é lá. Porque se ele tem uma falha de caráter, é só Cristo, pelo Espírito Santo, através da palavra, que vai restaurar. A igreja acaba se tornando um hospital das questões que nós conhecemos como caráter, né? Agora a igreja é um hospital muito curioso, porque um hospital da saúde normal, a irmã trabalhou na saúde, a irmã sabe muito bem isso que eu vou falar. Todo mundo já tem expectativa que o hospital tenha alguns médicos, como um posto de saúde, qualquer área médica, tem alguns médicos, mas tem muitos doentes. Né? Então todo mundo já sabe disso. A igreja é o único lugar que as pessoas têm uma expectativa inversa.
né, que lá tenha poucos doentes e muitos médicos. Né? E é o contrário. Né? É o contrário. E é muito ao contrário. Porque na igreja todo mundo está doente, é por isso que está lá. A começar do pastor, é o primeiro doente que tem. Né? Então todo mundo está doente em que sentido? Qual que é a pior doença do ser humano? A pior doença do ser humano é o pecado. E é uma doença tão grave que eu não tenho como livrar dele e ele vai provocar minha morte. Isso, porque a Bíblia fala isso mesmo. O salário do pecado é a morte. É a morte. Eu não tenho como me livrar dele. Agora, eu tenho como controlar, né, durante a minha vida, para que em Cristo Jesus eu tenha o perdão e, apesar da morte pelo meu pecado, eu tenha a ressurreição de vida eterna. Então, nesse sentido, é legal pensar em ir para a igreja olhando para Jesus. Não pode olhar para o pastor, não pode olhar para aquele líder que ajuda o pastor, não pode olhar para ninguém, tem que olhar para Jesus. Sim, e olhar para si mesmo, né? Porque assim, é muito fácil apontar o defeito do outro. Né? Mas e você? O que você tem que corrigir em você? Exatamente. Não tente corrigir no outro, né? Corrige em si mesmo. A gente já tem bastante coisa para corrigir em si mesmo, né? Que o ser humano, ele gosta de corrigir o do outro. Assim como na mensagem do Evangelho, tem muita gente que quer evangelizar na China, no Japão, na Índia. Por que ele não evangeliza o vizinho? Ou seu marido, sua esposa, tem tanta gente. E às vezes ele não vai conseguir evangelizar o vizinho, a esposa, o parente, por quê? Porque conhece ele. Exatamente. Conhece e fala assim, eu sei que você bate na mulher, né? Que você tem uma voz agressiva, um maltrato com a família, não cuida dos filhos como deveria, né? Então, quando se trata do que é íntimo, né, a coisa muda de figura. O apóstolo Paulo, ele chega em 1 Coríntios 11, né, no versículo 1, ele chega a colocar assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? O que Paulo está falando? Olha, eu não sou perfeito, mas eu procuro imitar a Cristo. E se você imitar a mim, você vai estar imitando a Cristo, porque eu imito ele. E nesse sentido também tem uma conotação assim: se eu imito a Jesus, se eu procuro saber como Jesus vivia, que a Bíblia fala, eu estou sabendo qual o defeito do meu líder também, né? Sim, exatamente. Mas eu não preciso apontar. Eu posso ajudar de outra forma, né? Por que a Bíblia apresenta tantos erros? De pessoas que se embriagaram, de pessoas que se prostituíram, estupros, né? Várias maldades que são apresentadas na vida, na Bíblia, muitas falhas de caráter. Por que a Bíblia coloca tudo isso? Porque ela poderia colocar só o que é bom, né? A gente não tem que aprender o que é bom, então vou colocar só o que é bom aqui. Mas ela apresenta o que é mal para mostrar o fim daquilo, até onde chegou, para que nós não façamos igual. O apóstolo Paulo escreveu dessa forma que o pastor está dizendo, em dois versículos. Romanos 15, verso 4, ele diz que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Sim, exatamente. Né? E também 1 Timóteo 3,16, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, né? E útil para a repreensão, para o ensino. A questão é que o erro também ensina. Mas como a gente tem a expressão na filosofia, né, assim, de que como que o erro ensina, né? Aquele que é sábio aprende observando o erro dos outros. Aquele que é menos sábio aprende com os próprios erros, né? E aquele que não tem sabedoria não aprende nunca. Né? Mas o que a Bíblia coloca você é mais sábio, então olhe os erros dos outros e não faça igual. Vai dar errado também. Não adianta, a expressão de Einstein, né? Não adianta você fazer a mesma coisa da mesma maneira e esperar um resultado diferente. Com certeza, né? Então, mas o apóstolo Paulo, né, seguindo aqui o raciocínio do verso 1, ele diz assim,
que ele era o prisioneiro no Senhor, nesse sentido de estar se sentindo bem em qualquer situação. Ele pede uma coisa: eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Olha, isso aqui é forte também, hein? Ele é forte porque daí vem aquela questão que eu coloquei aqui. Viver de maneira digna, né, com relação à vocação que você foi chamado. O que quer dizer isso? Isso traz a percepção da responsabilidade. Eu tenho que trazer dignidade correspondendo à função que eu fui chamado. E não adianta querer falar que, apesar da minha postura, eu não tenho responsabilidade em ser perfeito. Ninguém é perfeito, mas você tem a responsabilidade de oferecer o seu melhor. Você, em certas posturas, quando Deus te coloca em algumas funções, em algumas posições, você não tem tanta liberdade, né? É bom ser um ator de cinema? É bom ter um ator de cinema, ótimo, mas ele não pode falar qualquer coisa, porque a mídia está em cima dele direto, né? Ele não pode ir ser livre para sair na rua e ir numa sorveteria. Ele não vai conseguir tomar um sorvete, né? Todo mundo vai abordá-lo, né? O que ele veste, todo mundo imita, né? Então, assim, quando a pessoa é colocada numa posição de destaque, como um líder religioso, e aí não só os pastores e sacerdotes, mas um líder religioso da sua própria igreja, enquanto ancião, anciã, diácono, diaconisa, líderes de departamento como Ministério da Mulher, Ministério da Criança, que é algo que tem que ser levado muito em consideração, essa questão de ser digno. Porque o Ministério da Criança, eu estou formando pessoas no seu caráter e personalidade. Se eu colocar ali uma pessoa que tem falha de caráter e de personalidade, ele vai ensinar isso para a criança, né? A criança vai dizer assim: eu faço porque eu vivo fulano fazendo, né? Exatamente. Então, quando ele coloca aí, eu tenho que ser digno de acordo com o chamado que eu recebi, ele está olhando assim: olhe para a sua vida, né? O que você tem para corrigir para que você realmente seja visto como uma pessoa digna, em que as pessoas, não só Deus, mas as pessoas possam olhar para você e falar assim: olha, ele foi colocado naquela situação, naquele trabalho, naquela liderança, ele foi colocado por Deus, mas Deus sabia o que estava fazendo, né? Que bom, né? Que bom saber isso, né? Veja bem, o apóstolo, ele continua, né, dizendo que quais são as características de uma pessoa que vai corresponder a esse chamado. Aí ele fala de humildade, mansidão e longanimidade. Exatamente. 3 características difíceis, né? São características do próprio Cristo, né? Humildade, mansidão e longanimidade. Algumas pessoas me perguntam, mas Jesus foi longânimo? E eu costumo responder assim: Jesus está esperando 2000 anos para voltar, porque ele está esperando as pessoas se corrigirem. Ele está sendo longânimo. Alguém que espera tanto tempo, você esperaria 2000 anos para a pessoa que você ama se converter? Eu esperei 40. Então, exatamente. Foi longânima, né? 40 anos, biblicamente, é uma geração. Passou uma geração inteira, né, até chegar à conversão do irmão Luiz. Mas quando veio, né, veio para valer. Veio para valer, veio de verdade, né? Mas e nesse tempo, o que aconteceu? O que a irmã fazia? Perseverava na oração e, acima de tudo, perseverava no modelo que tinha que ser para que ele visse Cristo através da irmã, né? Porque aí, este é o problema. Quando a gente fala de unidade em Cristo, pelo Espírito Santo que habita em nós, se eu tenho unidade em Cristo, eu tenho que chegar o meu alvo é chegar no ponto do que o apóstolo Paulo disse: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque eu ando como ele, eu falo como ele, eu me comporto como ele.
Então, se eu adotei todos os princípios e valores, ética e moral, e eu vivo exatamente como ele, então não sou mais eu que vivo. É ele que vive em mim. E o objetivo de todo cristão é esse, viver como Cristo. Na realidade, a mansidão, ela ensina a gente a não estar no controle de tudo, né? Exatamente. Não estar no controle de tudo, e nós só fazemos isso até para adotar os princípios e valores de Cristo e viver como Cristo. Eu só faço isso pela humildade, né? Pela humildade que vai me levar a essa mansidão. Porque se eu não for humilde, qual é a maior expressão de Jesus nos chamando a atenção para que sejamos humildes? É quando Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negar-se, né? Negue-se a si mesmo em primeiro lugar. Quem nega a si mesmo é humilde. Né? Tome a sua cruz, né, Jesus? Tome a sua cruz é humilde. Porque tomar a cruz é o quê? É reconhecer as suas falhas e limitações. Né? Negar eu mesmo. Né? Negar a si mesmo. Então, só quem tem a humildade de reconhecer que ele é fraco, ele busca ajuda. O fraco que não tem humildade tenta fazer as coisas pelos seus próprios esforços e é frustrado no final, porque não conseguiu. Tem uma história que eu gosto muito nessa relação, que é a história de um menino que ele está tentando mover um móvel da casa e ele não consegue, porque o móvel é pesado demais e ele é muito criança. E daí ele pega, empurra o móvel, tenta puxar o móvel e nada de conseguir levar o móvel para outro lugar. E ele chega para o pai dele e fala: pai, eu não estou conseguindo, né, puxar ali. Aí o pai dele fala: você não está conseguindo porque você não está usando toda a sua força. Daí ele volta lá e empurra de novo, faz toda a força, né, se empenha e tal. E não consegue, volta para o pai: pai, não consegui. Aí o pai fala a mesma coisa: você não conseguiu porque você não está usando toda a sua força. E ele volta, ele tenta, ele pega por baixo, tenta levantar, não consegue de novo. Daí ele volta e fala: pai, você pode me ajudar a tirar aquele de lá? Daí o pai fala: agora você está usando toda a sua força. Né? Está pedindo ajuda. Está pedindo ajuda. O que o apóstolo Paulo diz? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque é na fraqueza que eu busco. Na minha fraqueza, com humildade, eu busco o Pai para que Ele seja a minha força. Então, isso também ensina uma coisa, que com os nossos contemporâneos, com aqueles que convivem conosco, nós temos que aprender a dizer que nós não conseguimos e pedir ajuda, não é mesmo? Exatamente. E temos que ser humildes para isso. Porque só aquele que é humilde reconhece a sua fragilidade, as suas limitações, e todo ser humano tem. É muito curioso quando o ser humano ele é visivelmente limitado, né, mas não é humilde. Daí ele se torna arrogante e hipócrita, porque ele quer ser uma coisa que não é, hipocrisia, né? E ele quer mostrar uma força que ele não tem, arrogância. Então ele se torna arrogante e hipócrita, né? Se ao passo que, se ele for humilde, ele vai ter muito mais cooperação, muito mais ajuda e muito mais reconhecimento, né? Porque aquele que é arrogante, normalmente ele está tentando se sentir superior. Eu sou forte, eu aguento, eu faço, né? Pode deixar comigo que vai dar tudo certo. É uma pessoa extremamente arrogante. E nessa arrogância, como que os outros olham para ele? Né? Você é um bobo, deixa ele para lá. Né? Ninguém ajuda, ninguém quer colaborar, né? As pessoas têm uma certa rejeição a alguém que se pauta desse jeito, se porta desse jeito. Então, nessa rejeição social que ele está sofrendo, ele vai ficando isolado. Ao passo que o humilde, que reconhece a sua fraqueza, reconhece as suas limitações, todo mundo cerca, né?
Todo mundo cerca e é curioso. O arrogante é desprezado, mas o humilde, né, ele é reconhecido. Né? Todo mundo quer ajudar, né? Todo mundo quer ajudar, todo mundo quer estar próximo, né, da pessoa humilde, porque fala assim, nossa, aquela pessoa, ela tem, né, uma índole muito boa, né? Ela tem dificuldades, mas ela tem, é uma pessoa de essência muito boa, ela é reconhecida. Exatamente. Agora, veja bem, o apóstolo Paulo falou de humildade e falou de mansidão, né? Sim. Que mansidão é, assim, é uma pessoa que não é excessivamente impressionada com o senso da importância dela. Sim. Mansidão, aprender a ter mansidão é um desenvolvimento de vida. Né? É difícil, viu, pastor? É muito difícil. Agora, a gente tem que separar uma coisa também que é muito importante. Ser manso não é ser bobo. Porque tem pessoa que concorda com tudo, aí não dá certo, né? Não. Daí quem concorda com tudo é porque não tem personalidade. Né? Porque toda pessoa racional vai discordar de alguma coisa. E nós, em todas as áreas, a pessoa que é racional vai discordar de alguma coisa. Né? Você que está nos acompanhando aí, nos ouvindo, algum momento da sua vida você já não discordou de Deus? Tem gente que briga com Deus. Né? Eu brigo com Deus, tem coisa que eu não concordo não, até ele mostrar que ele está certo. Então, né? O problema é que ele sempre mostra que está certo. Ele sempre mostra o nosso erro, né? É o nosso erro. Mas na nossa humanidade, nós temos essas questões, né? De nos posicionar e falar, não, Deus, não era para acontecer desse jeito, não era dessa maneira, eu não queria que fosse assim. Mas ao longo do tempo, na longanimidade, né, Deus vai nos ensinando a mansidão. Né? O ser manso, né, envolve ser obediente, ser respeitador. Porque só uma pessoa que é mansa... Por que Jesus era chamado de manso? Jesus era chamado de manso, Moisés era chamado de manso. O homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra que matou o egípcio. Né? Teve que aprender depois, né? Teve que aprender, mas era o homem mais manso da terra. Né? Então, Jesus era um homem, claro, como homem, como Deus, era o mais manso que existiu. Entrou no templo chicoteando todo mundo. Né? Derrubando as mesas dos cambistas, colocando todo mundo para fora e chamando de covil de ladrões. Né? A questão é, ser manso é ser humilde para desenvolver o bem, né, com integridade, com sabedoria, com discernimento, sem deixar o outro me fazer de bobo. Né? Porque isso vai fazer parte da mansidão. Na mansidão, eu aprendo a ser mais racional, a interpretar de maneira correta. Ser manso, basicamente, é não agir por impulsividade. Né? Porque até no reino animal a gente encontra uma expressão que tem a ver com isso. Veja bem, um cavalo, ele tem que ser domado, né? Sim. Ele tem que ser domado porque... senão ele não vai servir para montaria, né? E ele é difícil, porque domar um animal, seja um cavalo, seja um leão, um tigre, um elefante, seja o que for, domar um animal, isso não é próprio da natureza dele, né? Então, quando a pessoa vai domar, ele está agindo contra a natureza. E o ser humano, né, que também faz parte desse reino animal, né, mas o ser humano também ele passa pelo mesmo aspecto. Por causa da corrupção do pecado, domar o ser humano, né, não faz parte mais da nossa natureza. Porque a gente tem um senso de liberdade, de autonomia, a gente não quer ninguém mandando na gente. Né? Tanto que uma grande parte da sociedade hoje não quer casar. Né? Porque casar implica em compartilhar, né, responsabilidades e compartilhar também o desejo do outro, que muitas vezes vai suprimir o meu. Né? Isso aí a gente chama de renúncia, né? De renúncia. Então,
tem muita gente que não quer renunciar. E aí, voltando à expressão de Jesus, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. O que é isso? Renúncia. Isso é renúncia. Ninguém quer renunciar mais nada. Né? E aí, para domar, fica difícil. E Tiago, né, voltando para Tiago mais uma vez, falando a respeito dos membros do corpo, Tiago fala uma coisa bastante interessante e muito verdadeira. Ele coloca assim: se o homem pudesse frear sua língua, né, ele, né, seria sábio e perfeito, né, seria manso, né, seria domado. Por quê? E ele faz uma analogia com um cavalo. Ele fala, até o cavalo, se você colocar freio na boca dele, ele faz o que você quer. Né? E da mesma forma o ser humano, você colocar um freio na língua, às vezes você alcança muito mais do que falando. Né? O músculo mais potente do corpo humano diz que é o da língua, né? É o da língua, o mais pesado, né? do corpo humano é a língua. Né? Mas o que vai acontecer nessa mansidão? Como é que a Bíblia vai nos instruir a ser manso através da palavra, através do comportamento? A palavra, por exemplo, a Bíblia fala, sejam as suas palavras temperadas com sal. Não? Por que com sal? Porque coloca sal demais na comida para você ver o que acontece. Então, né? Tira o sal da comida para você ver o que acontece. Tem que ser na posição certa, né? Na posição, tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter moderação, tem que ter mansidão. Domar um cavalo. Quando domar um cavalo é tirar ele da rebeldia e torná-lo manso. Né? É isso que Deus faz com a gente. Ele nos tira da rebeldia e nos torna manso, para que manso nós possamos ser obedientes a Ele e tenhamos essa unidade com Ele. Um jockey, por exemplo, né, que faz competição de cavalo, ele tem que aprender a montar um cavalo de maneira que, ao participar de uma corrida, ele seja como se ele fosse parte do próprio cavalo. Né? Se ele tivesse uma unidade para que o cavalo corra, né, sem se incomodar com ele em cima. Por isso que até tem que ter peso, né, da pessoa. Não pode ter peso excessivo, né, senão o cavalo não vai conseguir né, ter esse desenvolvimento. Mas nós somos do mesmo modo. Né? Nós temos que ter uma unidade com Cristo através do Espírito Santo e através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, uma unidade de tal forma em que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Né? Essa unidade ela tem que haver. Quando a gente fala a nossa palavra, a pessoa tem que virar para você e falar, nossa, você fala tão manso, você fala tão tranquilo. Daí você fala, hoje eu falo. Eu já não fui assim, né? Eu já não fui assim. E o fato de testemunhar isso é dar a oportunidade do outro também se transformar. O que nós estamos falando eu não fui assim, hoje eu sou. Eu fui transformado. Mas isso não é privilégio meu, você pode ser também. Isso, Deus vai fazer por todos, né? Então nós não podemos reclamar quando recebemos alguém ao nosso lado que nos irrita, porque Deus está dando a oportunidade do quê? Da mansidão. Da mansidão. Né? Para desenvolver frutos do Espírito, ninguém desenvolve sozinho. Precisa sempre estar acompanhado com o outro, porque para amar eu tenho que amar o outro. Né? Para aprender a ter paciência, eu preciso de um chato, né? que me ensine a ter paciência. Para aprender longanimidade, Deus vai colocar em nós o desejo de alcançar algo que nós não podemos comprar. Né? Porque daí eu vou aprender a esperar. Né? Quando eu não espero, eu começo a quebrar os princípios de Deus. Né? E passar por cima e não vai dar certo no final. Aí a pessoa fica isolada, né? São pessoas que se isolam, de certa forma, se isolam, né? Porque não vai conseguir ter ajuda de ninguém. Sim, quer fazer pelas suas próprias forças e não vai alcançar o que é necessário. Então, longanimidade é
aqui na lição está dizendo que é a qualidade de quem é capaz de suportar provações e dificuldades. Sim. Entra aqui a resiliência também, né, pastor? A resiliência, ela tem dois aspectos, né? A resiliência, ela tem um aspecto da pessoa que sofreu uma adversidade. Então, a ideia, por exemplo, é de ser uma bola, em que aquela bola sofreu uma pressão e ela foi deformada. Isso é resiliência. Agora, dentro dessa bola deformada, que é a resiliência, eu tenho dois aspectos. Qual que é? O primeiro aspecto da resiliência é voltar ao normal. Né? Eu consigo fazer essa bola voltar ao normal? Né? Isso é um aspecto da resiliência. O outro é acomodar a deformidade. Né? É se acomodar com aquela deformidade. E na vida nós temos que lidar com os dois lados da resiliência. Porque tem coisa que eu consigo restaurar e tem coisa que eu vou ter que me acostumar a ser daquele jeito, que eu não consigo restaurar. Né? Por quê? Porque as nossas atitudes, o nosso comportamento, muitas vezes nos coloca em situações em que algumas delas nós podemos reconstruir. Outras não. Eu vou ter que me acostumar com a deformidade. Porque toda ação tem uma reação, né? E dentro dessa reação vai ter responsabilidades que nem tudo vai poder ser corrigido. Né? Que coisa, né? Como que a Bíblia nos ensina, né? Como que a Bíblia mostra para nós um caminho que é inigualável, né? Não existe, né? Não existe. Tem um testemunho que é do Dr. Augusto Cury, né? E que também me chama bastante atenção. O Dr. Augusto Cury, ele fala assim, ele era um ateu que se tornou cristão. Né? E ele se tornou cristão examinando a história de Cristo através da psiquiatria, da psicologia, né? Através do desenvolvimento do ser humano em Cristo. E ele chegou a uma conclusão. Quando ele terminou os estudos dele, ele chegou a uma conclusão. E ele fala assim, a conclusão que eu cheguei é que mesmo que esse homem não seja Deus, vale a pena viver como ele. Tá vendo? Olha que conclusão linda, né? E aí, o que ele fez? Se vale a pena ser como ele, eu vou colocar em prática. Ele colocando em prática, ele viu que tudo que existe, que Jesus ensinou, dá certo e leva para um caminho do bem. Daí ele se torna cristão. Que bom, né? Que bom. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos desse jeito, né? Nos tornarmos pessoas mais semelhantes a Jesus. Porque Jesus teve essas 3 qualidades que o apóstolo Paulo pediu, né? Humildade, mansidão e longanimidade. Ele teve bem mais do que isso, mas essas 3 já estão ótimas se a gente conseguir aceitar. Se a gente conseguir essas 3 já está bom. Pastor, pode orar conosco? Sim, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de conhecer a Tua Palavra, de transmitir através desse diálogo, sabendo que o Teu Espírito Santo fala muito mais além das nossas palavras humanas. Amém. Que o Senhor continue abençoando de modo muito especial cada irmão, cada irmã que nos acompanha. Que o Senhor conceda da Tua paz, da Tua direção espiritual e cada família por eles representados seja agraciados pelo Teu poder, as Tuas mãos e a condução pelo Teu Espírito Santo. Amém. Nós te agradecemos pela paz, colocamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo, uma excelente semana em nome de Jesus. Amém. Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.